E aí, tudo bem? Que bom que você está aí de novo, ou pela primeira vez, seja bem-vindo à sua Marca no Topo, um canal de empreendedorismo, marketing digital, vendas e tudo o que tiver relacionado e que às vezes nem parece que tem a ver, mas está tudo conectado e você vai ver conforme as histórias que eu vou contando. O vídeo de hoje, na verdade, né? Trata-se de um outro efeito que a gente utiliza muito no comércio, no varejo, no empreendedorismo, no marketing digital e muitas vezes você utiliza até em casa e você não sabe disso, né? O nome dessa técnica utilizada muito no comércio chama-se âncora. E você vai ver como você sempre soube desse efeito, talvez você só não tinha se ligado tanto. O efeito âncora, ele nada mais é do que aquele efeito que você costuma ver gerado também pela dificuldade de obter isso. E você vai entender do que eu estou falando com uma historinha. Você já deve ter visto algum desenho da Disney ou algo do tipo, que mostra, por exemplo, o filhotinho nascendo e aí, sei lá, tá o Tom e Jerry ali do lado, vendo aquele bichinho nascer, talvez saindo de dentro de um ovo, e quando quebra o ovo, aquele bichinho é um ganso, e ele olha pra você e diz, mamãe, e você acaba de virar a mamãe dele, porque foi a primeira coisa que ele viu quando ele veio ao mundo. E sim, esse efeito acontece com os gansos, e a gente chama isso de efeito imprinting. Olha só que louco. Claro que eu estou dando o nome em inglês, mas esse efeito imprinting é porque ele se apega à primeira coisa que ele vê e sim, ele toma a decisão de te acompanhar para o resto da vida ou até ele se ligar que aquilo ali não é a mãe dele. Mas enfim, isso realmente acontece, existem casos reais disso, você pode pesquisar na internet sobre isso. E esse efeito no marketing, ele tem o nome técnico de âncora, ou seja, você acompanha muito isso, geralmente em grandes empresas. Por exemplo, uma que tem uma maçãzinha lá atrás do telefone e que tem vários efeitos legais no telefone, não é esse que eu estou usando, porque já fui muito viciado nele, hoje eu não tenho mais essa visão, mas sim, você acaba se apegando muito pela dificuldade de ter sempre o modelo mais recente, porque o valor geralmente é absurdamente alto, e esse efeito âncora acaba que gerando um nível altíssimo de como é que eu vou dizer, paixão, de querer por esse produto, porque ele realmente é difícil de adquirir, talvez por causa do preço, talvez por causa de outras condições também, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é o seguinte, nossa, eu quero ter um desse, porque aonde ele tem realmente uma certa dificuldade de ser alcançado, você acaba tendo um pouquinho mais de paixão por isso. E isso é na vida também, todo mundo tem, a primeira coisa que a gente pensa são as profissões mais difíceis de obter, porque ganha mais rendimentos, né? A gente costuma valorizar os carros que são mais difíceis de comprar também. Mas sim, gente, a gente cai nesse efeito aí que é um gatilho mental. Foi utilizado também há uns anos atrás, quando um rapaz começou a vender milhares de relógios suíços pelos Estados Unidos. Acabou a Segunda Guerra, começaram a parar com isso, começaram a produzir outros tipos de relógio, maquinário com pilha. E aí ele ficou atochado lá de relógio suíço. E aí ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? E começou a oferecer para os japoneses. Esses japoneses estavam cheio de pérolas para vender, para negociar, e ele começou a trocar por pérolas. Daqui a pouco ele se viu lotado de pérolas. Eu deixo o nome do cara aqui embaixo para você pesquisar um pouco mais sobre essa história. E ele pensou o seguinte, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para vender essas pérolas? Ele foi lá, ligou para um amigo dele que tinha uma loja na Quinta Avenida. Esse cara era um baita de um gênio do comércio, começou a literalmente pôr as pérolas deles no pescoço das grandes atrizes, modelos e alta classe, literalmente, dos Estados Unidos e do mundo. E o que aconteceu? Botou um preço super alto e as pessoas começaram a olhar, nossa, eu quero isso. Porque realmente, onde é difícil de alcançar, você tem um pouquinho mais de interesse, você presta mais atenção e você dá mais, literalmente, valor àquilo. E claro, se muda o preço, você se apaixona, você se joga de cara para isso. Por quê? Porque você está apegado à âncora, aquele primeiro preço inicial que impactou você quando você vai ver a primeira vez. Nossa, isso aqui realmente é difícil, né? Porque eu não tenho condições. Ou, nossa, tipo, o preço disso eu posso comprar várias outras coisas. Então, quando você tem, você também valoriza, né? E você presta mais atenção nisso. Eu aprendi muito isso quando eu cuidava, por exemplo, das lojas da Chili Beans. Eu cuidava de uma loja da Chili Beans.
E comecei a atender muitos clientes. Eu via que eles chegavam na loja, não entendiam nada daquele procedimento de atender com self-service. Os relógios, os óculos e os relógios ficaram à disposição, era só chegar e tocar. E geralmente as lojas tradicionais era aquela coisa padrão, jalequinho parecia médico, e tá sempre escondido, era difícil de tocar nos óculos, porque os preços geralmente eram muito altos. E a Chili Beans veio para arrebentar o mercado com um preço muito abaixo dos demais. Hoje até não tá tanto, né? Tem uns produtos mais caros, mas a grande maioria tem um preço bem em conta. Então, o que acontecia dentro desse procedimento de atendimento? As pessoas ficavam mais à vontade, tocavam um pouco mais ficavam mais contentes, porque podiam conhecer os óculos experimentando, e porém, eles sempre vinham assim, mas será que a qualidade desse produto vai durar a mesma coisa que o meu... Aí citava a marca lá, o Ray-Ban, e aí eu pegava e dizia o seguinte, olha, como é que você cuida do seu Ray-Ban? Aí a pessoa, olha, eu boto no estojo, eu guardo ele bonitinho e tal. Olha, se você cuidar do mesmo jeito, provavelmente vai durar do mesmo jeito, se o acabamento for parecido, se o material for do mesmo estilo que você procura, né? A tendência é ser do mesmo formato. Claro que há controvérsias, às vezes a gente pega ali um modelo que não tem a mesma qualidade que a gente está acostumado a usar, mas sim, pessoal, a gente tem essa mania de valorizar aquilo que a gente tem mais dificuldade de obter. A gente tem aí, como exemplo, cada vez mais os produtos atuais tendem a ser mais descartáveis, porque ano que vem vai sair uma versão melhor, mas lembrem disso, efeito âncora e efeito imprinting. A primeira coisa que a gente vê, a gente se apega à dificuldade de obtê-la, às vezes por medo de ficar sozinho também, se a gente estiver falando do mundo, o nosso lado pessoal, lado amoroso, lado, né, enfim, de lidar com as pessoas. Então, comece a trabalhar esse lado de vocês, se vocês estão passando por isso, ou se vocês quiserem utilizar no comércio, sejam bem-vindos a utilizar. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever para vocês receberem as novidades de quando eu surgir com novas dicas. E muito obrigado por assistir. Até a próxima!